Qual foi o maior achado arqueológico até hoje? Foram os textos mais próximos do texto original nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto. Marmota. Esses textos aconteceram da seguinte forma: um beduíno, um criador de cabras, estava correndo atrás de uma cabrazinha, uma cabritinha, que entrou numa caverna. E se você olhar a foto, é um negócio assim quase impossível de um ser humano entrar. Mas ela entrou e se enfiou lá para dentro. Aí esse jovenzinho beduíno, ele entrou e, como estava tudo muito escuro, ele encontrou alguns cacos, algumas coisas lá, e resolveu, e folhas também, aliás, papiros, né? E aí resolveu fazer fogo, e aí queimou algumas coisas ali dentro, alguns textos. Mas aí descobriram depois ele saiu, logicamente, com a sua cabritinha, falou o que tinha encontrado, aí foram os arqueólogos ver o que tinha lá, e eram textos muito próximos, em nível de tempo, dos originais hebraicos da Bíblia. E as cavernas de Qumran provavelmente tenham sido ocupadas por uma das seitas judaicas, que eram os essênios, da qual provavelmente também João Batista fazia parte, por isso que ele comia gafanhotos e mel silvestre, se vestia, porque era uma seita que se separou da urbis, da cidade de Jerusalém, e foi viver afastado. E ali eles tinham escribas e copiaram muito dos textos sagrados. Então, a maior descoberta a favor da Bíblia são as cavernas de Qumran. E a maioria dos textos que encontramos hoje que foram encontrados são exatamente iguais aos textos que você tem na Palavra de Deus. Incrível. A maioria dos textos, que eu digo assim, todos os textos, porque muitos foram perdidos, né? Alguns foram roubados, outros foram queimados ali também. Enfim, há uma série de situações, mas aqueles fragmentos que ficaram, eles batem exatamente com o texto sagrado, mostrando. E são vários, não são poucos não, são dezenas, centenas de textos que batem exatamente com o que você tem na sua mão através da Bíblia. Uma das Bom grandes demais. incógnitas aí, que eu quero pontuar, é a Arca da Aliança, né? Sim. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, se ela for encontrada, ela vai ser provavelmente o divisor de águas entre o mundo muçulmano e israelense, e também entre o mundo cristão. Porque a Arca da Aliança é onde tem as tábuas da lei de Deus, que são questionadas se existiram, se não existiram, se a Bíblia é um mito. Existe um grupo de arqueólogos e teólogos chamados minimalistas, que eles reduzem tudo a simplesmente pequenos fatos. Isso daí não teve influência, isso daí não teve relevância, isso daí foi um evento comum, não teve nenhuma importância isso daí. São chamados minimalistas. Então, a Arca da Aliança, se ela puder ser descoberta, ela vai ser um tremendo divisor de águas e vai confirmar muito da palavra de Deus. E para nós que cremos que a lei de Deus não foi abolida, ela também vai ser... Eu creio muito num aspecto profético. Quem é adventista sabe disso daí, de que um dia as leis de Deus serão evidenciadas para todos. Há uma profecia, inclusive, de Ellen White, que as tábuas da lei de Deus, em vésperas à volta de Jesus, vão ser evidenciadas nos céus, né? Coloca assim no céu, mas eu não sei se é uma linguagem metafórica ou sei lá, ou se é algo figurado, né? Se realmente vai Você acredita acontecer. muito na questão de ser achado antes da volta de Cristo, Eu creio, eu não estou Arca da dizendo que é uma Aliança. profecia, eu creio, mas hoje se deduz onde ela está. Aham. É quase certo Onde? saber onde ela está, a Arca da Aliança. Fiquei curioso. Essa Quem é a sabe a gente pergunta- pode ir lá, né? Essa é a Dá uma pergunta que escavada. vale $1 milhão. Uma Gente, por pergunta que aqui. vocês não vão lá? Acha esse negócio. Qualquer pessoa que chega lá pode escavar lá ou tem que ser só Tem que ter autorização, Tem que ter autorização, do governo, né? sem dúvida. Essa autorização... só arqueólogo? Exatamente. Tem que ter uma autorização. Isso daí são universidades que têm essa conexão, né, Sim. com o Ministério da Arqueologia de Israel e assim sucessivamente. Então não é simplesmente chegar lá. Existem grupos que a recebem interessados em participar da arqueologia, e lá na região de Jerusalém, da Palestina, se encontra achados arqueológicos assim, ó, como se fossem pedras. Sim.
E as pedras falando, na verdade, né? Em todo o tempo. Só que boa parte fica por lá mesmo porque é proibido levar. É patrimônio dali. Inclusive, uma pessoa entregou para o Dr. Rodrigo algo que nem imaginava que era tão Sim, grandioso. Eu não vou exato. saber assim o que continha ali mesmo, mas ele ficou assim, na hora que ele pegou e foi estudar, era algo muito importante. Sim, Não sim, sim. sei nem Ele se fala o senhor sobre tá isso por dentro daí. disso. Sim, sim. Era um texto que afirma a existência de Daniel, se não estou enganado. Daniel, né? Um nome dado a Daniel na Babilônia, né? Então ele traduziu esse texto e realmente tem base científica, né? Existem uns ladrões de sepultura que o próprio Dr. Rodrigo Silva chama, são figuras que vão e roubam muitas coisas para vender no mercado negro, né? Sim. Então, infelizmente acontece isso daí, né? Tem muito achado arqueológico espalhado por todo lado. E muito achado arqueológico que ainda não teve condições de ser estudado e analisado, tanto da Palestina quanto do Egito, melhor dizendo, muita coisa, mas muita coisa mesmo que não foi analisada. De tudo isso, 5% foi estudado. E ainda tem muito mais ainda para ser encontrado. Então, irmão, É seu sonho ir lá? Fazer uma escavação eu lá? tenho esse sonho. Quem sabe aí para o próximo ano, né? Para esse ano não deu, mas quem sabe para o próximo ano. Mas e aí, revela pra gente onde possivelmente está essa arca. De acordo com a tradição judaica, Ele deu voltinha, porque ele tá com medo da gente ir lá. de acordo com a tradição judaica, quando Salomão construiu o templo, né, muito famoso na sua época, o Templo de Salomão, na sua sabedoria incrível, ele criou um sistema de proteção da arca, que era o símbolo de Deus para o povo de Israel. E era um símbolo também para o povo de Israel de força e de proteção. Então, se o templo fosse invadido, esse sistema ele se abriria e guardaria a Arca da Aliança numa profundidade e ali fecharia de tal maneira que não pudesse ser encontrado, né, pelos invasores. E isso provavelmente aconteceu porque quando Babilônia invadiu Jerusalém, ela também roubou, saqueou o templo e tocou fogo no templo de Salomão. Então, a arca, naquele momento, provavelmente os sacerdotes esconderam ela no lugar santíssimo mesmo, na profundidade. Então, deduz-se que a arca está ali. Hoje, o que está ali é o Domo da Rocha, que é controlado pelos então é facinho árabes. chegar lá, escavar e pegar, não? Não, se você for lá, meu irmão, você toma tiro. É a Terceira Guerra Mundial. É a Terceira Guerra Mundial, sem dúvida. Porque os israelenses não podem entrar porque é um território dominado pelos árabes, pelo islamismo. E se eles conseguissem, era uma prova de que aquele território não é dos árabes e eles são obrigados a sair. Então existe uma guerra, um conflito muito grande lá dentro. É por isso que você ouve, ano passado inclusive, né, aquela crise que houve em Jerusalém, terrível. Mas é por causa de território de terra ali, né? Olha Alguns só. chamam de ossos de Abraão, porque no lugar onde está o templo é onde provavelmente, é quase certo também, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Então ali tem toda uma história, né? Toda uma história ali dentro. Ali é mexer com... Humanamente falando, é impossível, então. Humanamente falando, não tem Então, política nesse mundo que resolva isso. A sua fé está em algo sobrenatural. Sobrenatural. De achar esse... Sobrenatural.